Good morning, guys! Tudo bem? Que bom, fico feliz. Olha, adorei, parabéns de novo pela participação da aula anterior, ao vivo, 100% presente. Parabéns, pessoal, é assim mesmo. Vocês vão longe, tenho certeza, tá bom? Vamos lá, vamos começar então a nossa segunda aula online. Hoje é dia 12 de maio de 2020 e a gente vai continuar da onde a gente parou, né? Tô falando com vocês sobre a unidade 3, o Weekly Update. Hoje, especificamente, a gente vai falar nas páginas, aliás, nós vamos trabalhar nas páginas 32, 34 e 116, ok? Fiquem com o caderno de inglês, por favor. Eu sempre recomendo, vocês sabem, vocês me conhecem dentro de sala de aula, eu sempre falo, gente, anota, porque na hora que for estudar, de repente passa despercebido, e se estiver lá anotado, fica muito mais fácil, né? Então, fiquem com o caderninho de inglês aí do lado, anotem, façam qualquer tipo de anotação, façam qualquer coisa que depois ajude vocês lá na frente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Como eu falei pra vocês, a gente tá falando sobre past tense regular verbs, né? Passado simples de verbos regulares, apenas isso, verbos regulares, né? Falei principalmente de frases afirmativas. O que eu tenho que colocar lá na terminação do verbo, lá na afirmativa? ED, né? Então, isso é só uma pequena revisão dos verbos regulares no passado em frases afirmativas. Lembrem-se, estamos falando de frases afirmativas, né? Agora, nós vamos passar para as negativas e interrogativas. Bom, pessoal, frases negativas no passado, eu preciso de auxiliar. Eu preciso colocar um ajudante para o verbo. O verbo não sabe fazer negação. Ele não sabe negar. Ele precisa de alguém que ajude ele. Esse alguém é o auxiliar did, tá? O did é auxiliar do passado. Vocês lembram do do e do does? Então, eles eram auxiliares do presente. Agora nós vamos falar sobre os auxiliares do passado. Aliás, o auxiliar do passado é o did, tá? Então, nas frases negativas, vocês vão falar pra mim, vocês vão colocar sempre sujeito, did not ou didn't, que é a contracted form, mais a base form dos verbos regulares. Estou falando de verbos regulares, tá? O que vai acontecer quando esse verbo, quando essa frase for para negativa? O meu verbo que recebeu a terminação ed vai perder. Vai perder a terminação. Sabe por quê? Porque a terminação foi lá para o auxiliar, foi lá para o did. Então, se eu tenho did na frase, o meu verbo não tem mais nada. Ele simplesmente volta para a sua forma original. Nas interrogative sentences, acontece a mesma coisa. Eu tenho did, sujeito e base form dos verbos regulares, tá bom? Então, eu tenho did na frase, meu verbo perde qualquer terminação que ele tenha. Qualquer terminação que ele tenha, que eu coloquei, tá? A terminação ed, por exemplo, que é o que a gente tá falando, ele vai perder. É como se você fosse lá e arrancasse essa terminação do verbo, tá? Por quê? Porque o did já mostra pra mim que o verbo tá no passado, então eu preciso fazer de novo no verbo, senão vai ficar redundante, tá bom? Vai ficar errado, tá bom? Então, ele vai perder qualquer terminação que ele tenha, certo? Lembre-se sempre, base form de verbo, o que é isso? É verbo na sua forma original, é o verbo que nasceu. Ele nasceu, é daquele jeito, ele não tá com roupa, ele não tá com nada. Ele tá daquele jeito, forma original, tá bom? Então, olha só, eu tenho aí, eu posso escolher entre did not ou didn't, tá? É assim, eu particularmente, quando eu vou falar algo no passado, eu uso didn't, porque eu acho mais fácil de falar. Mas vocês, na hora de construir uma frase, vocês podem optar por aquele que vocês acham que vai fixar mais na memória de vocês, por aquele que vocês acham que vai fazer mais sentido para vocês. Cada um de vocês escolha qual forma na negativa vocês preferem usar, ou did not ou didn't, tá bom? Lembre-se sempre, você tem que ter um sujeito. Então, no caso aqui, eu tenho vários sujeitos do lado esquerdo da minha tela e vários verbos do lado direito da minha tela. Então, olha só, eu tenho lá I didn't work ou I didn't swim. Eu não trabalhei
eu não nadei. Vou lá no sujeito she. She did not see. She did not speak. Ela não viu, ela não falou, certo? A partir do momento que eu coloquei o didn't no caso, é não. É não, mais o significado de cada verbo no passado. Ela não nadou, ela não falou, ela não foi, ela não parou. Todos os meus verbos foram para o passado. Mas se vocês olharem os verbos sozinhos, eles estão no infinitivo. Eles estão trabalhar, nadar, ir, parar, ver, tá? Só que eu tenho ali no meu meio o didn't. Então o verbo está no passado. Tá bom? Eu tenho que ler. A hora que eu for ler, a hora que eu for traduzir, eu tenho que pensar, eu tenho que colocar na minha mente que esse verbo está no passado. E como é que ele está no passado, teacher? Apenas pelo uso do didn't. Somente por isso. Ok? E na interrogativa, o que acontece? Olha só, eu tenho o auxiliar did para todos os sujeitos que eu queira colocar na frase. Qualquer sujeito que eu queira. Se eu quero colocar minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu avô, minha professora, eu, você, ela, ele, nós, eles, quem eu quiser colocar de sujeito, quem eu quiser, sempre, antes, did, tá? Did I study? Question mark. Eu estudei. Did she play? Ela brincou. Did you live? Você morou. Did it eat? Ele comeu. Todos os meus verbos vão para o passado, mas todos estão na base form. Prestem atenção, pessoal. Tirem print da tela, tirem foto, tá? Anotem, faz do jeito que vocês acharem melhor para fixar. Mas lembrem-se, auxiliar, sujeito, base form, question mark. Esta é a estrutura da interrogative sentence, certo? Prosseguindo, eu tenho aí, teacher, essas são as perguntas mais frequentes, tá? Esse FAQ significa Frequently Asked Questions. Perguntas que foram mais frequentes, perguntas que mais são frequentemente perguntadas, né? Redundantemente falando. O que significa didn't? Não significa nada. Sozinho ele não significa nada. Ele só significa alguma coisa a partir do momento que eu coloco ele como um verbo. Se eu falar did, não tô falando nada. Simplesmente não tô falando nada. Alguém vai olhar pra você e vai falar assim, e continua. Porque did sozinho não tem significado nenhum. Tá? Ele somente diz que alguma coisa não aconteceu. Mas o que é essa alguma coisa? É o verbo que vai me mostrar que não aconteceu. O verbo deve estar sempre no passado? Não. Depois de didn't, eu tenho que usar um verbo na sua forma infinitiva, na sua base form, na original form, na sua forma original, tá bom? Cada gramático, cada pessoa que escreve uma gramática, que coloca uma gramática num livro, ele trata base form de verbos de maneira específica. Tem gente que tem gramático que prefere usar forma infinitiva, tem gramático que prefere usar forma original e tem gramático que prefere usar base form, tá? Que é a forma básica, é a forma sem nenhuma conjugação, sem nada, sem terminação, sem nada, apenas ele, certo? Eu tenho que usar didn't sempre, a não ser que eu use was ou were, que são passado do verbo to be. Lembra que o verbo to be é especial e ele é autônomo, ele consegue fazer tudo sozinho, ele não precisa de ninguém que ajude ele, ele dá conta do recado, ele dá conta de perguntar, ele dá conta de afirmar, ele dá conta de negar. Ao contrário da maioria dos outros verbos, da grande maioria dos outros verbos. Por isso eu tenho que usar didn't. Negativa, certo? Muito bem. Vamos lá então. Exemplos. O que eu tenho para vocês aqui? I played soccer last week. Eu joguei futebol semana passada. Frase afirmativa. Olha a minha conjugação. Olha o meu verbo recebendo a terminação ed. Teacher, mas esse verbo termina em Y. Ah, mas o que eu tenho antes do Y, pessoal?
O que eu tenho aqui antes do Y? Eu tenho uma vogal. Eu tenho vogal antes de Y, não acontece nada. Eu coloco ED. Aí eu tenho I didn't play soccer last week. Eu tenho aqui didn't play. Olha meu verbo. Eu arranquei a terminação do meu verbo e voltei ele para sua forma original. Ele simplesmente está na base form, tá? Essa frase é negativa, né? Frase negativa. Recebe o auxiliar did, didn't no caso, e a base form do verbo play, que é o meu exemplo. Did I play soccer last week? Eu joguei futebol semana passada? Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Did, sujeito, verbo sem conjugação. Sem conjugação, quando eu falo sem conjugação, desculpa, eu tô falando sem terminação. Porque ele tá conjugado. Na hora que eu leio ele conjugado. Olha só, eu joguei futebol ontem, ou melhor, semana passada. Então eu leio conjugado. Só que na forma escrita ele perde toda a terminação. Por que ele perde, teacher? Por que mesmo? Porque eu tenho did, tá? Essa frase é interrogative, tá? Não esqueçam do ponto de exclamação, de interrogação, que em inglês a gente dá o nome de question mark, certo? Muito bem. Continuando nossos esquemas aqui. Importante. Gente, eu acho que essa dica é muito importante, tá? Se eu fosse aluna, eu com certeza anotaria. Então, olha só. Toda vez que eu uso o auxiliar did ou didn't, ou seja ele para fazer pergunta, seja ele para negar, não podemos conjugar o verbo. Não podemos conjugar o verbo no sentido escrito. Não podemos colocar terminação no verbo, tá? Porque na nossa leitura a gente está conjugando, certo? Não colocamos a terminação ed. O verbo precisa estar na base form. O verbo precisa perder a sua terminação ed para poder combinar com o did, para poder dar a mãozinha pro did ou pro didn't. Senão ele não consegue dar a mão, tá? É muito D chocando aí, ele não consegue dar a mão, ok? Bom, se vocês tiverem dúvidas, anotem as dúvidas de vocês no caderno, que na próxima aula, na aula ao vivo, a gente tira essas dúvidas, ok? Para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor de tudo isso que eu falei, de tudo isso que vocês assistiram, nada melhor que a prática, né? E pra gente saber se a gente aprendeu mesmo alguma coisa ou não, exercícios, não tem outra forma, né? Eu disse pra vocês que a gente trabalharia então nas páginas 32, 34 e 116. Na página 32 especificamente, vocês têm lá exercícios 7 e 8. Exercício 7, vocês vão organizar as perguntas e responder de forma pessoal. A pergunta, gente, ela está simplesmente embaralhada, tá? Todos os elementos da pergunta estão ali, mas eles estão embaralhados. É como se eu dissesse assim, você ontem estudou demais. Tem um pouco aí... Uma construção gramatical incorreta. Seria melhor se nós falássemos assim: você estudou demais ontem? Tá? É nesse sentido que eu estou dizendo que a frase está embaralhada. Os elementos gramaticais da frase não estão ocupando o seu devido lugar. Vocês é que tem que colocar então os elementos corretos. Sigam a estrutura afirmativa, estrutura negativa, estrutura interrogativa. Vou repetir. Estrutura afirmativa, sujeito, verbo conjugado com ed, complemento. Negativa, sujeito, didn't ou did not, verbo na base form, complemento. Interrogativa, did, sujeito, verbo na base form, complemento que vocês queiram, tá? No caso aqui o complemento tá dado, porque já tá feito, é só organizar. Depois que você organizou a pergunta, você vai ler a pergunta e saber o que está perguntando para você. Aí você vai responder de forma pessoal, se sim ou se não, ok? Na
Na página 32, ainda no exercício 8, tem lá a resposta dada. Por exemplo, assim, eu fui no supermercado. Que pergunta que eu tenho que fazer para a pessoa responder? Eu fui ao supermercado. Onde você foi? Então, você vai me dar a pergunta. Você vai me dar uma pergunta que combine com a resposta já dada, certo? Na página 34, exercício 1, interpretação de texto, tá? Você vai ler o texto e vai responder 1, 2, 3 questões sobre o texto que você leu, ok? E lá na página 116, você tem extra, na verdade, workbook, são as páginas azuis. Lembra que vocês têm a apostila de vocês dividida por cores, né? E nas páginas azuis, páginas 116, exercício 1 e 2. Exercício 1 tem um texto com um quadro amarelo com verbos. Os verbos não estão conjugados. Vocês vão conjugar os verbos no passado, tá? Todos os verbos estão na afirmativa, ou seja, todos os verbos vão receber ED. Todos. Dica, isso já foi uma colher de chá. Foi uma dica, ok? Exercício 2, você vai ler o texto novamente, agora com os verbos todos encaixados. Vai ficar muito mais fácil de ler, muito mais fácil de entender o que está dizendo. Aí sim, você vai responder para mim, pergunta 1, 2 e 3. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Nas próximas aulas a gente faz essas correções, tá? E a gente se encontra ao vivo, 100% de presença novamente. Fiquem com Deus. Por enquanto a gente encerra aqui, ok? Bye, bye. Thanks.